A paz do Senhor a todos, um bom dia, boa tarde, que nesse tempo nós possamos entregar o nosso coração ao Senhor, nós possamos adorar o Senhor e prestar um culto a Ele aonde quer que nós estejamos. Que o seu coração se alegre nesse dia, que o seu coração exalte ao Senhor nesse tempo. Vamos orar ao Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito, por sua misericórdia ter se renovado todas as manhãs nas nossas vidas. Deus, no nome de Jesus, nós adoramos ao Senhor e nós te agradecemos por esse amor tão grande, Pai. Agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu carinho conosco, Pai. Deus, no nome de Jesus, nós queremos orar pela nossa casa, nós queremos orar pelos nossos familiares, Senhor. Nós queremos nos entregar o nosso coração ao Senhor, porque somente o Senhor é quem cuida, é quem nos protege, quem nos guarda, Pai. Deus, no nome de Jesus, amém, Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos vocês, sobre sua casa, sua família, seu coração. Eu gostaria de ler e gostaria que você abrisse, se possível, no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10, versículo 32. A Bíblia diz assim: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E uma outra versão diz: seguiam-no atemorizados. Vamos orar. Senhor, nós entregamos esse tempo de ministração da Tua Palavra. Nós entregamos as nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor esteja liberando do Teu Espírito Santo em cada lar, em cada casa. Nós oramos para que essa palavra seja um instrumento de bênção, seja instrumento de força, seja instrumento de ânimo, seja instrumento, Senhor, de alegria, de levantar, um instrumento para levantar o Teu povo, reanimar o Teu povo, fortalecer a fé, a esperança e o amor do Teu povo. Nós oramos pedindo a Tua graça. Eu quero diminuir e quero pedir que o Senhor cresça. Senhor, eu me escondo debaixo do Teu sangue, Jesus, e oro para que Teu Espírito Santo e só Teu Espírito possa falar em mim e através de mim, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu queria abordar hoje é quando Deus parece distante. É interessante que, diante do texto que nós lemos, os discípulos estavam caminhando, eles estavam a caminho. E a Bíblia diz que Jesus ia adiante deles, que eles estavam seguindo a Jesus, mas eles seguiam com apreensões. Eles seguiam a Jesus atemorizados. Existem momentos na caminhada com Deus, existem momentos na vida cristã, e os teólogos, muitos teólogos vão chamar isso de a noite escura da alma, em que as coisas parecem não fazer sentido. Parece para nós, em alguns momentos da vida cristã, que mesmo que nós estejamos buscando a Deus, estejamos procurando ter uma vida de santidade, uma vida de temor do Senhor, a impressão que dá é que Jesus está distante, que Jesus não está olhando para trás para nos dar explicações, para falar para onde nós estamos indo. A gente simplesmente está indo, seguindo Jesus, e Ele está indo à nossa frente, e não está dando explicações. Tem horas que as coisas não fazem sentido para nós, e a gente pergunta: por que isso está acontecendo? Senhor, por que essa pandemia? Senhor, por que tantos pastores morreram de Covid? Por que tantos irmãos estão sofrendo? Por que as pessoas estão passando por essa situação? Por que Deus não está me ouvindo ou me atendendo? Por que Deus não está respondendo às minhas orações? Será que Ele não se importa com o meu clamor e com as minhas lágrimas? E Jesus, ensinando sobre oração, Ele citou 3 diferentes tipos de relações humanas, que também se aplicam no relacionamento com Deus. Primeira relação humana que se aplica no relacionamento com Deus é de Deus como amigo. Eu queria que você abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e a gente vai ficar bastante em Lucas. Eu queria que você abrisse lá, por favor, Lucas 11, e a gente vai ler do versículo 5 ao 8. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem,
procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Jesus está falando para nós que às vezes nós vamos pensar que Deus é um amigo insensível, que Deus é um amigo que não se importa conosco. A gente vai pensar em alguns momentos que Ele é um amigo que não está nem aí, mas isso não é verdade. Isso não é nem um pouco próximo da realidade do relacionamento com Deus. Nós temos uma ideia errada de quem Deus é. Nós temos a impressão de que Deus precisa nos explicar tudo que Ele faz, ou tudo que Ele deixa de fazer, e a gente quer as coisas muito claras, muito bem detalhadas, mas a hora vai chegar em que tudo vai fazer sentido, em que tudo vai ficar claro, porque frequentemente o amor tem que esperar em dor e lágrimas, pela bênção de uma comunhão mais próxima. Nós precisamos deixar claro uma coisa: estejamos sentindo ou não, estejamos percebendo ou não, estejamos alertas a respeito dessa verdade ou não, o fato é que Deus é sempre o amigo fiel. Deus é sempre o amigo presente. Deus é socorro presente na hora da angústia. Ele é um socorro bem presente na hora da tribulação e na hora da angústia. Eu lembro que quando eu estava fazendo Jocum, e eu estava nos Estados Unidos fazendo a minha escola missionária, nós saímos para fazer o prático, e um dos teatros, uma das apresentações que nós fazíamos, era acerca da representação de Deus para nós, e havia algumas cenas, e cada um representava uma maneira em que nós olhamos para Deus, que nós entendemos que Deus seja. Alguns representavam um Deus extremamente severo, outros representavam um Deus extremamente camarada, quase que um Papai Noel. O fato é que Deus não é o cara lá de cima. Nós precisamos ter respeito, ter reverência para com Ele, mas Deus é amor, e Deus é compaixão, e Deus é misericórdia, e Deus é cheio de graça, e essa graça eu oro que esteja inundando a sua vida agora, onde você estiver, que a misericórdia do Senhor te dê um banho, que você seja inundado com o amor do Senhor, com a graça do Senhor, com a presença desse Deus que é fiel. Nós temos às vezes uma concepção errada, pensando que o Deus do Velho Testamento era o Deus bravo, e o Deus do Novo Testamento é o Deus bonzinho. Nem uma coisa é verdade, nem a outra. O Deus que nós servimos é o mesmo, e Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele nem é severo, e Ele nem é bonzinho, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Um outro fator que eu queria abordar é que a persistência na oração, ela vence a nossa insensibilidade, não a de Deus. A nossa persistência na oração, a prática da oração, muda o nosso coração e a nossa mente, não a mente e o coração de Deus. A minha vontade começa a ficar cada vez mais alinhada à vontade de Deus, e a gente passa a entender e a expressar melhor as nossas necessidades. O nosso coração começa a se alinhar mais com o coração de Deus. Esse texto que nós lemos de Lucas vai mostrar para nós que existe um princípio precioso de intercessão. Nós precisamos nos colocar na brecha em favor de pessoas, em favor de cidades, em favor de situações, em favor de países, em favor da igreja. A nossa intercessão é a gente se colocar na brecha entre Deus e uma pessoa ou uma situação. E o Senhor Jesus, Ele fala nesse texto que lemos, nessa parábola,
ensinando aos cristãos que eles devem orar intensamente em favor de outras pessoas e de outras necessidades, além das suas próprias. E Deus quer atender essas orações, Deus quer responder à nossa intercessão, ao nosso clamor, em favor de alguém, em favor de uma cidade, em favor de um país, em favor dessa situação que nós estamos vivendo atualmente. Em Jó, no capítulo 42, versículo 10, a Bíblia diz que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Eu gostaria que você se atentasse a esse princípio primordial na vida cristã. Muitas vezes nós estamos somente orando por nós. Muitas vezes estamos orando somente pelos nossos problemas, pelo nosso umbigo, pela nossa família, pela nossa situação de casa, ou do nosso trabalho, ou da nossa saúde, ou das nossas finanças. E por vezes a gente não percebe uma resposta pronta, uma resposta rápida, uma resposta imediata. Mas a partir do momento que nós começamos a orar, mesmo que nós ainda estejamos na luta, mesmo que nós ainda estejamos na prova, no momento que nós começamos a orar por alguém, orar por uma situação, orar pelos irmãos, orar pelas autoridades, orar pela igreja, orar pela cidade, Deus começa a intervir nessa situação, e Deus também começa a intervir na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, mudando aquilo que está nos afligindo, aquela prova pela qual nós estamos passando. O segundo relacionamento que Jesus aborda, a segunda relação humana que ele aplica para o nosso relacionamento com Deus, é de Deus como nosso Pai, Deus como Pai. E lá em Lucas capítulo 11, ele vai falar isso do versículo 11 até o 13, porque ele diz assim, o Senhor Jesus: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, Jesus está dizendo, se nós, pais humanos, falhos, terrenos, se nós que somos maus, ele está dizendo, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo que às vezes nós vamos entender Deus e o nosso relacionamento com Deus como se nós fôssemos filhos de um pai desalmado, filhos de um pai que não se importa. Vão haver momentos na nossa vida em que nós vamos perguntar, por que Deus permitiu isso? Por que é que Deus permitiu que eu passasse por esse problema? Por que Deus consentiu que eu atravessasse essa situação e esse deserto e essa aflição? Por que é que Deus não está me ouvindo ou não está me respondendo? E eu queria consolar o meu coração e o teu coração com um trecho da epístola de Pedro, do apóstolo Pedro, dizendo em 1 Pedro 4, 12 e 13, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa estranha, alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. O apóstolo Pedro está dizendo que vão haver momentos na vida dos cristãos, vão haver momentos na vida da igreja, que vai parecer para nós que uma coisa estranha está acontecendo, que uma coisa extraordinária, que um fogo estranho está nos consumindo, que a gente está passando por um deserto, uma prova, uma aflição, que não faz o menor sentido. Mas ele está falando, pode se alegrar,
Deus continua no controle da sua vida, Deus continua no controle da sua casa, Deus continua no controle da sua família, Deus continua no trono do seu coração, e aquela prova que você está passando, jamais te afastará do amor eterno de Deus por você, do amor do Pai Celestial pela sua vida. Jesus falou que se os pais terrenos, que são falhos, tratam os filhos bem, ou na grande maioria das vezes, procuram dar presentes e coisas que alegrem os filhos, quanto mais o Pai Celestial vai cuidar de você e de mim, que somos filhos e filhas de Deus. Quanto mais o Pai vai cuidar de nós. Uma coisa nós podemos saber com certeza: Deus é bom, Deus é amor, e Deus é um Pai perfeito. Bendito seja o seu nome. E um dia, tudo o que Ele permitiu que nós passássemos aqui na terra, um dia vai fazer sentido. Assim como um tapete que está sendo costurado, bordado, tecido, assim como um tapete do lado avesso, ele parece estranho, mas quando ele é virado do lado direito, ele é um tapete lindo, e cada fio se encaixa no seu perfeito lugar. Assim é a nossa vida. Muitas vezes nossa vida parece um tapete do lado avesso. Do lado do avesso a gente não está entendendo, não está fazendo sentido, não parece fazer senso e trazer qualquer clareza da situação e das circunstâncias, mas Deus continua com as rédeas da minha vida e da sua vida nas suas mãos. Deus jamais perde o controle, Deus jamais desce do trono, Ele continua no trono do universo e no trono do nosso coração e da nossa vida. Eu lembro que quando eu fui fazer Jocum, como eu falei, nos Estados Unidos, no ano de 1999, eu ainda estava com uma depressão muito séria, e eu fui sozinho para os Estados Unidos. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos antes, e eu entrei no aeroporto, e eu olhei falando tchau para os meus pais, ali daquela parede de vidro, e eu sabia que eu não poderia ter mais contato com eles até um bom tempo, dali muitos meses. E a impressão que eu tinha era que Deus estava me levando para eu sofrer. Eu queria alertar você e encorajar você a não entender Deus nos momentos de tempestade, a não procurar entender a Deus, ou ver a Deus, ou ter uma perspectiva de quem Deus é, nos momentos de aflição, nos momentos depressivos, nos momentos em que tudo está escuro e tudo está nebuloso, porque nós vamos pensar que Deus está nos levando, ou está nos conduzindo para planos ruins, para situações ainda piores do que aquela que nós estamos vivendo. Mas eu queria lembrar a você que os pensamentos de Deus a teu respeito e a meu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e nos dar uma esperança. Os planos do papai são planos para nos fazer ter e desfrutar da sua presença de uma maneira alegre, de uma maneira maravilhosa. Nós vamos experimentar a glória dos céus, e o apóstolo Paulo diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para você e para mim, para aqueles que o amam, para aqueles que o adoram, para aqueles que o reverenciam. Eu queria lembrar você que Romanos 8:28 diz: sabemos com certeza, nós temos essa convicção, que todas as coisas, as boas e as ruins, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. E em terceiro e último lugar, a última relação humana que Jesus aplica para o nosso relacionamento com Deus é a de Deus como juiz.
E ele vai falar isso em Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Lucas 18, do 1 ao 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca desanimar. Orar persistentemente e nunca olhar para trás e achar que aquilo está sendo um desperdício. E ele diz: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, que nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, uma mulher simples, uma mulher desprovida de recursos, que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois ele disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor Jesus: considerai no que diz este juiz iníquo. Era um juiz ímpio. E aí ele continua, o Senhor Jesus dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E Jesus continua dizendo: eu digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que quando Jesus voltar, e nós estamos vivendo em tempos que apontam fortemente para a segunda vinda de Cristo, Jesus está voltando, há sinais por todos os lados, pandemia, terremotos. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava ouvindo de uma notícia de um terremotos, pestes, situações das mais diversas, apontando para a vinda de Jesus. Mas Jesus está dizendo: será que quando eu voltar, quando o Filho do Homem vier, Ele vai achar fé na terra? E a lição que Jesus quer nos ensinar é a seguinte: muitas vezes nós temos causas possíveis e causas impossíveis. Causas que para um homem resolver seria até razoavelmente possível, mas muitas que são impossíveis de serem solucionadas a olhos humanos. E nós necessitamos que Deus nos faça justiça. Só que às vezes, porém, o Senhor vai nos parecer um juiz demorado, um juiz que está procrastinando as coisas. Só que Deus Ele sempre tem o tempo certo e perfeito para todas as situações e todas as coisas. Deus sabe o que é o melhor para nós, e se Ele nos fizer esperar, vai ser para o nosso bem. Porque se um juiz insensível, um juiz iníquo, Jesus está dizendo, um juiz ímpio, que não teme a Deus, é capaz de atender ao pedido constante, ao requerimento insistente de uma mulher, de uma viúva, quanto mais, muito mais, certamente, Deus, o juiz do universo, Deus, o juiz justo, Deus, o juiz perfeito, atenderá às orações constantes e às orações insistentes dos seus escolhidos filhos. Mas Jesus está perguntando: será que quando eu voltar eu vou achar fé na terra? Eu queria te lembrar que quando Jesus te criou, quando Deus te criou, quando Deus te formou, Ele já sabia que você passaria pela pandemia do Covid-19. Então existe graça, existe socorro, existe ajuda bem presente nessa angústia e nessa pandemia. Deus já nos deu as ferramentas, especialmente as ferramentas espirituais, para que nós enfrentássemos esse tempo com a cabeça erguida, e nós soubéssemos que Ele é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. O caráter do Senhor é bom. Uma certeza inabalável que nós temos que ter
é de que nós podemos confiar nele, ainda que naturalmente não haja motivo para confiar e para acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e de nossas vidas. Ele está, Ele sempre está no controle. E eu queria concluir com Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10. Jesus diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E a ideia no grego é de nós pedirmos e nós continuarmos pedindo. A ideia é não esmorecer, a ideia é não desanimar, a ideia é não olhar para trás. Muitas vezes nós vamos orar e a gente ora a respeito de alguma coisa, e quando nós percebemos que Deus não responde imediatamente, nós desistimos, nós desanimamos, nós esmorecemos, e Jesus está dizendo para não fazer isso. Jesus está falando que esse não é o caminho, essa não é a solução para ter uma resposta divina. Jesus está dizendo que nós precisamos perseverar na oração. A verdade é que se Deus não falou não para algum pedido nosso ainda, se Deus não deixou claro que Ele está negando aquele pedido, nós devemos insistir e persistir na oração. Nós não podemos parar de orar só porque não houve uma resposta aparente ainda. E na minha família, a minha bisavó, ela orou 20 anos pela conversão do meu bisavô. 20 anos. E quando ele se converteu, ele se tornou um homem de Deus de verdade, um homem cheio do Espírito Santo. Mas ela persistiu 20 anos, não foram 20 dias nem 20 meses. Persistiu 20 anos clamando a Deus pela conversão do seu marido. Enquanto Deus não falar não, nós temos que continuar orando, intercedendo, clamando, persistindo, porque muitas vezes nós vamos estar encarando resistências malignas, nós vamos estar orando por alguma situação, por alguém, por alguma pessoa, por alguma família, e nós vamos perceber que há resistências malignas, e essas resistências malignas precisam ser vencidas na força do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós precisamos vencer em oração. Mike Bickle diz que oração é encontro com Deus e confronto com as trevas. E nós devemos persistir no clamor, na intercessão. Talvez porque muitas vezes Deus vai estar usando aquela espera, aquele tempo de espera, para tirar a insensibilidade do nosso coração, do meu coração e do teu coração. Como nós falamos antes, Deus não é insensível, mas nós somos. E quanto mais nós oramos, mais conformados ao coração de Deus, mais conformados com o caráter de Deus nós seremos, nós ficaremos. A nossa vontade vai ser cada vez mais conformada à vontade de Deus. Então, às vezes, Deus vai parecer para mim e para você um amigo insensível. Outras vezes, talvez Ele pareça para nós um pai desalmado. E quem sabe, em outras situações, um juiz demorado. Mas eu queria que você tivesse uma certeza: o Pai é bom, esse amigo é fiel, e esse juiz é justo, e tudo o que Ele faz é perfeito. E quando Ele nos faz esperar, é para o nosso bem, porque todas as coisas colaboram para o bem, para o benefício daqueles que amam a Deus. Se você ama o Senhor, ainda que você não esteja entendendo o que está te acontecendo, ainda que você não faça sentido da situação pela qual você está passando, Deus continua no controle da tua vida, e Deus continua
agindo, mesmo quando você não está percebendo. Deus está agindo, Deus está operando, Deus está trabalhando. Deus trabalha no turno da noite. Tem vezes que nós não estamos vendo o agir de Deus, mas aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Deus age muitas vezes enquanto nós estamos dormindo, porque Ele não dorme. Não dormita e nem dorme o guarda de Israel, o guarda da tua vida. Vamos orar. Eu queria orar por você. Pai amado, nós agradecemos, Senhor, por esse culto, pela tua palavra, porque a tua palavra, ela muda o nosso coração. A tua palavra nos transforma. Eu oro para que nesse momento o Senhor esteja levantando uma igreja que é uma igreja de oração, uma igreja que é uma igreja intercessora, uma igreja que é uma igreja que persiste no clamor, que persiste na oração, porque a oração é meio de nós termos comunhão com Deus. Eu oro, Senhor, por uma intervenção do céu na vida de cada um dos meus irmãos, de cada um dos meus amigos. Eu oro para que o Senhor traga socorro, traga consolo, traga esperança, traga força, Senhor, para todos os que estão desanimados, todos os que estão abatidos. Eu clamo pela força do céu, eu clamo pela intervenção de Deus nas causas possíveis e nas impossíveis, que o agir do Senhor se manifeste, que o reino de Deus se manifeste na sua casa hoje, que o reino de Deus se manifeste na sua vida hoje, que o reino de Deus se manifeste neste mês, na sua vida neste mês, em nome de Jesus, neste ano, em nome de Jesus, que no ano da sequidão, como é um ano como esse, um ano de pandemia, você não deixe de dar fruto, porque a sua raiz está no ribeiro de águas vivas, a sua raiz está no rio de águas vivas, que é Jesus de Nazaré. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te anime e te faça um intercessor, um amigo de Deus, um filho amado do Senhor, um filho que sabe o caráter do Pai. Que Deus te abençoe com a intervenção do juiz que é justo e que é reto em todo tempo e em todo lugar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria bem rapidamente de dar alguns avisos. Nesta próxima quarta haverá a reunião de oração das mulheres, em cima do que nós terminamos de falar. Essa reunião vai ser online, no dia 14 de abril, às 19h30. Vai ser pelo YouTube, pelo nosso canal, esse canal, o canal do YouTube da Wiener Bauru, tá bom? Então você, mulher, e mesmo, acredito que os homens que quiserem, podem assistir e todos vocês serão muito abençoados. Nós continuamos com os nossos cultos online, com as reuniões presenciais suspensas, seguindo ordens governamentais, mas a igreja prédio pode estar fechada, mas a igreja do Deus vivo, a igreja organismo, a igreja corpo de Cristo, ela continua aberta, ela continua funcionando, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque o Senhor está na igreja, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria lembrá-los também que nós continuamos com os nossos dízimos e ofertas online. Nós temos conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. E eu gostaria de pedir a você que você continuasse a ser fiel a Deus e fiel a esse trabalho, a esse ministério, porque nós temos procurado ajudar a muitas pessoas, são muitas questões que têm surgido, muitos precisando, para que a obra continue avançando, o reino de Deus continue avançando. Nós precisamos que você contribua com alegria. Então que Deus te abençoe. Senhor, nós oramos mais uma vez sobre cada lar, cada casa, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo estejam na vida de cada um de vocês. Senhor, toca naqueles que estão com Covid, toca naqueles que estão enfermos. Nós oramos por restauração da mãe do João Gabriel, da família do Marcos e da Márcia. Senhor, traz cura
para tantos irmãos, aqueles que estão enlutados, Senhor. O Davi Tuon que perdeu o pai, nós oramos por consolo. Nós oramos por consolo para cada amigo, para cada irmão. Obrigado, Senhor, porque o Will estava aqui dirigindo louvor, está aqui, Senhor, recuperado, porque o Senhor teve misericórdia e restaurou a sua vida. Nós oramos para que o Espírito de vida, o Espírito da ressurreição, o Espírito da Páscoa, entre em cada lar e em cada coração, neste momento. Que Deus os abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, e vocês tenham uma semana abençoada, e um mês e um ano cheios da presença do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.